Muito boa tarde. Curso Jesus e a Criança. Que encontro bonito. Nós com Jesus através de nós e a criança. Para nós é claro, e essa visão que nós oferecemos aos amigos, que quando Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, não se referia apenas às crianças exteriores, às crianças alheias, às crianças do mundo, mas às crianças interiores, as nossas crianças. Ou seja, como disse ele em outro momento, o reino dos céus é para aqueles que forem como criancinhas. Precisamos nos recriançar para ir até Jesus. Precisamos nos libertar das mágoas, das culpas, das prisões, das desvalias, dos medos que acumulamos na infância, abertos que estávamos pela ultrassensibilidade infantil aos não estímulos, às negligências, às violências, aos abandonos de pais, mães, irmãos, avós, avós, tios, professores, adultos de todos os tipos e até de outras crianças em quem depositávamos esperanças. Somos crianças abandonadas, ou pelo menos que se sentem abandonadas. E, sendo essa a verdade da criança, essa é a verdade a ser considerada. É daí que precisamos partir. É das nossas crianças feridas, pelo cuidado, pelo zelo, pelo amor, pelo estímulo das nossas crianças feridas, que elas se tornarão crianças, que elas viverão o que precisam viver como crianças, sem pular etapas, sem adultização. Porque só seremos adultos integrais sendo crianças integrais, e só seremos espíritos plenos com Jesus quando formos adultos integrais baseados em crianças integrais. O que vocês acham desse convite? É a junção de Jesus com Jung, com a pedagogia, com a psicologia, com Milton Nascimento, quando diz, há um menino, há um moleque, brincando sempre no meu coração. Cada vez que o adulto balança, ele vem para lhe dar a mão. Há um passado no meu presente. Essa consciência é tão bonita e está plenamente representada no segundo livro mais traduzido do Ocidente. Qual será esse segundo livro? Que cá entre nós, se soubermos que o primeiro livro mais traduzido do Ocidente é, obviamente, a Bíblia, esse segundo livro, não sendo parte, não sendo escritura de nenhum supergrupo, nenhuma super multinacional, nenhuma mega instituição, ele merece uma consideração muito especial. Sabe qual é o segundo livro mais traduzido do Ocidente? O Pequeno Príncipe. E que será se nós juntarmos o melhor de O Pequeno Príncipe com o melhor
da Bíblia. Se nós relermos o Pequeno Príncipe à luz do Evangelho, não é um convite maravilhoso? Tem sido essa a nossa trajetória nos últimos 2 anos. Temos feito isso aqui, temos escrito essa reinterpretação de O Pequeno Príncipe à luz de Jesus, fizemos um livro, sem pretensões de esgotar essa maravilha da sabedoria que é O Pequeno Príncipe. Livro cuja renda, como todos os nossos livros, é endereçada integralmente a projetos sociais. Depois do livro lançado, temos feito palestras em cima de cada capítulo, assim como temos feito aqui esse curso, Jesus e a Criança. Tem sido muito estimulante para mim e também para algumas pessoas generosas que se dignam a dar o retorno para a gente a respeito desse momento. Revisitar nossas crianças, renascer na carne e no espírito, como Jesus colocou, revisitarmos o conhecimento, pelo menos aquele que está ao nosso alcance, em acolhimento à nossa criança interior. É realmente um convite fantástico. Você é parte desse convite, você é nosso convidado. Refaçamos juntos essa trajetória da infância pessoal e intransferível de cada um, com o terapeuta pessoal e intransferível que é cada um, de cada um, mesmo que busquemos estímulos em psicoterapia, nas diversas terapias, na arte, no contato com a natureza, na religião, por que não? Todas essas terapias exteriores dependem do terapeuta interior. Se o próprio Jesus não conseguiu, como supõem algumas religiões, tirar o pecado do mundo, evidentemente, Jesus não tirou o pecado do mundo. O maior pecado do mundo foi aquele cometido no seu próprio assassinato. Mas, sem dúvida, ele nos dá uma orientação, ele nos dá um colo, ele nos dá o amor mais puro que já esteve na Terra. E oferece-nos esse amor, não o dele propriamente dito, mas o estímulo ao amor que habita a nossa essência, que é o mesmo amor que habita a essência dele, reproduzindo entre nós e Jesus o Namastê, nesse nosso encontro. O Deus em nós respeita, segue e ama o Deus em Jesus. Que assim seja, maravilha fazermos essa trajetória juntos. Porque melhor ainda que viver é viver em fraternidade. Muito, muito bom estarmos aqui e traçarmos esse trajeto juntos. Para isso, porém, para avançarmos rumo a Jesus, e Jesus definiu a si mesmo como eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para avançarmos no caminho, na verdade e na vida, precisamos
de um olhar mais amplo, olharmos-nos, contemplarmos-nos em profundidade. Vamos juntos nessa? Que assim seja. Essa contemplação de nós mesmos no caminho, a contemplação do grande fenômeno da vida que é o ser humano, é fundamental perceber como verdade tem sido uma ferramenta de ataque. Cada um brandindo suas teses, suas crenças, suas ideologias e denominando essas crenças como a verdade. Se baseando na própria Bíblia para dizer que a verdade nos libertará. Mas que verdade é essa? Quem de nós pode dizer que alcançou a verdade? E como avançar o que nos for possível rumo a essa verdade, ainda longe dela, mas avançando rumo a ela? Em meio a tantos vendedores de verdade, em meio a tantos corruptores da verdade, desviadores da verdade. Como alcançaremos, como avançaremos no meio de tantas mentiras, tantas ilusões, tantas ideologias, que são parcelas da verdade a serviço de projetos de poder? Como avançar? É essa resposta que nós procuraremos estimular hoje no capítulo 23, A Verdade e os Vendedores. Capítulo 23 do nosso livro, Entre o Pequeno e o Grande Príncipe, que corresponde ao capítulo 23 de O Pequeno Príncipe. Vamos lá? Aqui nós, como sempre, leremos o capítulo do nosso livro que traz o principal do capítulo de O Pequeno Príncipe. Diz assim, o nosso 23. E o Pequeno Príncipe encontrou um vendedor de pílulas que matavam a sede. Isso é até uma piada dos nossos tempos. Disse que inventaram uma pílula que mata a sede. Ah, é? Puxa, como é que ela funciona? Você tem que tomar com 4 copos d'água. Vejam só. É uma piada que fala dos vendedores de ilusão, que é o nosso assunto de hoje. Os vendedores de verdades, de pseudo-verdade, os pseudo-sábios, como os espíritos se referem na obra de Allan Kardec. Espíritos pseudo-sábios. Existem, é claro, desencarnados e encarnados, e são esses que brandem a verdade como se fosse uma espada, como se a verdade fosse peça de ataque, como se a verdade pudesse ser individual de algum ser desses, como nós, tão incompletos que habitamos o planeta Terra. O Pequeno Príncipe encontrou um vendedor de pílulas que matavam a sede. Toma-se uma por semana e não é preciso mais beber. É uma grande economia de tempo. Não é propriamente como a piada de tomar com 4 copos d'água, mas é um tipo mais sutil de mentira, de falácia, de marketing, de fake news. O vendedor disse para ele: toma-se uma pílula de matar a sede por semana e não é preciso mais beber. É uma grande economia de tempo, disse o vendedor.
Os peritos calcularam, a gente ganha 53 minutos por semana. O tempo que se gasta tomando água todos os dias durante uma semana. Muitos são os vendedores de soluções para os nossos vazios. Aliás, a técnica de venda, a técnica de marketing, sempre parte do vazio do ser humano. Localiza-se o vazio, apresenta-se um produto que promete preencher o vazio. Eu lembro da música dos Titãs. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? E promete-se, com os seus produtos, preencher esses vazios. Vejam os amigos, as tão populares propagandas de cerveja. Nelas, sempre vemos pessoas cercadas de amigos, gente bonita, alegre, sadia. É a verdadeira promessa da vitória sobre a sede de gente, sobre a solidão. A vitória sobre a solidão está ali, na cerveja. Você bebe e ganha amigos. Nós reproduzimos isso, nós dizemos, eu vou no bar para fazer amigos. Será que esses amigos, que até pagam cerveja para a gente, são realmente amigos? Jesus fala que cegos que guiam cegos só podem cair ambos no buraco. Ora, mas se pretendíamos preencher o nosso buraco, o nosso vazio, como é que pseudo-amigos que pseudo-vencem a nossa solidão podem cair conosco no buraco, no vazio, novamente? Porque são pseudo-amigos. Porque é uma ilusão de amizade. Não é amizade ainda. Muitos são os vendedores de soluções para os nossos vazios. Mas nossa sede é de vida. Nossa sede é de vida. Nós temos fome de quê? Nós temos sede de quê? De vida. Devoradora de ilusões. Que engole as próprias pílulas, que é maior até do que a multidão das vendas. Nenhum produto exterior preencherá nosso vazio. Será possível matar nossa sede para sempre? O que vocês acham? É a pergunta que nós lançamos no nosso livro. Quantas coisas, ideologias, religiões se apresentam como proprietárias da felicidade, intermediárias de Deus, de caminhos únicos e definitivos para nos preencher? E nós, por que as compramos? Se é tão óbvio que elas não entregam nem podem entregar o que vendem. Por que nós as compramos? Deus, está escrito, é a fonte de todo o bem perfeito. E bem perfeito é o que as pessoas mais querem. Como ter acesso a essa fonte? Essa fonte é semelhante ao sol, origem da vida. O sol nasce para todos. Todos os dias, ilumina tudo. Deus é Pai que não faz diferença entre seus filhos. Se há trevas, e há trevas,
sob o sol, é apenas porque muitos são os que não abrem casas e corações para a luz entrar. A luz está lá para todos. Absurdo ficarmos repetindo uns para os outros: Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, como se a bênção de Deus, ou a falta da bênção de Deus, fosse a nossa desgraça. Como se a bênção de Deus fosse tudo que nos faltasse para sermos felizes. Jamais, absurdo, blasfêmia. Blasfêmia. Jesus, Deus, nos abençoa sempre. Deus nos abençoa sempre, incondicionalmente, o tempo todo, a todos. Como o sol ilumina todas as casas. Se há casas escuras, e há casas escuras, é porque os seus habitantes não abriram as janelas, não afastaram as cortinas. E lá dentro fazem morrer suas plantas por falta de luz, fazem tropeçar os habitantes por falta de luz, fazem topar-se e machucar-se uns aos outros entre os habitantes por falta de luz. Os problemas humanos acontecem por falta de luz e não é por falta de Deus. É porque nós não abrimos as janelas. Busque o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Pedi e obtereis. Jesus garantiu que todo aquele que abrir a janela verá a luz entrar, a cor chegar, nutrir as plantas, evitar os tropeços e os choques entre nós. Foi assim, por fechar as janelas da alma, que o nosso planeta tornou-se essa casa sombria, seus habitantes colocando-se acima do planeta, à frente do sol, mesmo de dia, escurecem, eclipsam. Vivem se trombando, quebrando coisas, machucando-se, porque não têm tempo para abrir suas vidas ao amor. Gastam depois de um tempo enorme comprando produtos e serviços para reparar os danos gerados pelo orgulho e pelo egoísmo. Para perdoar as pessoas que os magoaram, para reparar as mágoas que eles provocaram. Tudo porque temos optado por não abrir as janelas, por não afastar as cortinas. Pensou o Pequeno Príncipe, se tivesse 53 minutos para gastar, iria caminhando alegremente em direção à fonte. Nós, como Pequeno Príncipe, precisamos gastar todo o nosso tempo, toda a nossa prioridade, toda a nossa vida, toda a nossa saúde para caminhar em direção a Deus, que é a fonte de todo bem. Caminhar em direção ao amor, que é o nome de Deus. Tudo, na verdade, é luz. Está aqui no nosso livro. Todos os animais são feitos de luz, direta ou indiretamente, pois as plantas que eles comem são plenas de sol, e nós somos também. Até os que disseminam sombras para venderem luz o são potencialmente, e um dia o serão realmente. Jesus é estupendo quando fala: brilhe a vossa luz. Não há nada mais estimulante do que isso. Saber que nós somos lâmpadas, que só precisamos da decisão do interruptor para parar de interromper a luz de se manifestar por nós. Nós somos lâmpadas. O interruptor é o orgulho que interrompe
o fluxo de Deus e o impede de chegar a nós e fazer brilhar a nossa luz. Tudo, na verdade, é luz, todos os animais são feitos de luz, direta ou indiretamente, pois as plantas que eles comem são plenas de sol, e nós, seres humanos, somos também plenos de sol. Até os que disseminam sombras, os vendedores de pílulas e de enganações, os falsos cristos e falsos profetas, os estelionatários de alma que existem na publicidade, na religião, na política, até eles são luz potencialmente, e um dia o serão realmente. Bem-aventurados seremos todos, quando, caminhando diretamente para a fonte, também gastarmos nossa maior riqueza, nosso tempo, para abrir o coração e deixar o amor entrar, pois assim saciaremos nossa sede para sempre. Porque a resposta da pergunta dos titãs, a resposta à pergunta dos grandes gigantes e poderosos titãs que somos nós, potencialmente, mas não ainda realmente, é: a nossa fome, a nossa sede é de amor. Todos querem apenas amor. E reconhecendo isso, e sabendo com Francisco de Assis que é dando que se recebe, passaremos a viver para dar amor. Na fraternidade, na amizade, no cuidado com plantas, com animais, no serviço, na arte, no contato com a natureza. Isso é vida. Isso é exercício de amor. É assim, acolhendo nossa criança, nos libertando do passado e vivendo o presente em todas as suas expressões, em todos os seus convites de amor, que nós avançaremos lúcidos e fortes, porque compassivos e servidores a Deus. Que assim seja para todos nós. Façamos agora a nossa disseminação, nosso transbordamento dessa luz que nos preencheu hoje. Sejamos a luz na realidade que nós somos em potencialidade. Que toda a terra se descubra lâmpada. Descubra que tem interrompido o fluxo que faz brilhar essa lâmpada e tenha a vontade lúcida, a boa vontade de não mais interromper, de acionar o interruptor e conectar a lâmpada à fonte de todo bem. E fazendo brilhar nossa luz, fluindo amor pela arte, com contato com a natureza, em contato com os seres de Deus, com as criaturas de Deus, faremos fluir, faremos ser a realidade que sempre fomos, mas agora no caminho, na verdade e na vida. Sejamos o Jesus que está em nós, sejamos o Deus que está em nós, sejamos o amor que está em nós. Graças a Deus. Muito, muito, muito bom.
muito feliz por estar com vocês aqui. Que assim seja, meu amigo, minha amiga. Tenho aqui apenas na minha página só a Diana Costa, nossa grande amiga, a quem saúdo. Grande amiga de muitos estudos, uma educadora e uma educanda, como todos nós, mas de muito boa vontade, como todos nós. Muito grato, um prazer enorme estar com cada um de vocês, uma ótima semana a todos. E agora, daqui a pouquinho estaremos no Semente de Luz, ali na João Ramalho 158 em São Vicente, fazendo a nossa palestra, também sobre essa criança que está pronta para brincar, querendo sair da caixa. Paz e luz, ótima semana, nos encontraremos aqui de segunda a sábado às 18 horas no Oração Ação e no domingo em mais um momento do nosso curso Jesus é Criança. Ótima semana a todos e até o próximo encontro. Tchau!